de Macedó e que muitos professores já estão usando, né, já estão trabalhando. E nós vamos colocar e acompanhar, viu, gente? Que é necessário também que as pessoas cantem. Amém. Se as palavras são sintomas terminadas em aero, em acento, tem como corre, em paredão, ora bem, parabéns, amém. Agora você. De novo, são sintomas terminadas em aero, em acento, tem como corre, em paredão, ora bem, parabéns, amém. Acentuação das palavras paroxianas. Ter acento se são terminadas com as letras que agora virão. R, M, R, X, P, S de tono, preste bem atenção. Paroxítonas vão ter acento se são terminadas com as letras que agora virão. L, M, R, X, ter acento se são terminadas com as letras que agora virão. L, M, R, X, P, S de tono, preste bem atenção. São terminadas com as letras que agora virão. L, M, R, X, P, S de tono, preste bem atenção. Porque na hora que nós planejamos, a gente ia colocar aí objetivos de matemática. O professor, ele pode trabalhar aí com porcentagem, com diagramas, ele pode trabalhar. Por exemplo, a questão da evasão escolar, trabalhando com o texto Diálogos Comoventes. Entendeu? Certo? Os dados da escola, quantos alunos repetência, quantos alunos retidos, quantos alunos evadidos. Até porcentagem, né? Porque é matéria já de quarta série. Bem, gente, nós deixamos aqui um mural bem simples, porque seria uma sugestão, porque essas aulas de hoje iriam acontecer justamente na Semana da Mulher, né? Se comemora. Mas acontece que vocês viram que nos 3 textos também falam da mulher. E nós trabalhamos com esse texto, foi justamente porque ia dar na semana. E o professor pode aproveitar e fechar essas aulas, fechar todo esse trabalho com um tipo de exposição dessa. Se for no mês de maio, né? Acrescentando a questão religiosa, que é o mês de Maria. Maria como mãe, Maria esposa de José. E nós trouxemos aqui uma oração com a amiga Silene, que nos deu no dia da Internacional da Mulher. Ela passou para mim e eu guardei especialmente para vocês. Oração à mulher. Missionária da vida. Ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade da terra depende de ti, como o fruto depende da árvore.
Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluíram as águas. Imita a corrente cristalina que é um serviço infatigável. A todos, expulsa do próprio seio a lama que te atiram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos, os desvalidos da estrada, que espera por teus braços e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não te falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não me apagues a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Nas mãos, a chave da vida, porque a chave da vida é a bênção de Deus. Nenê, parabéns a você, mulher. A gente vai concluir aqui com os objetivos da aula que nós acabamos de passar para vocês, né, dessa exposição aqui. Onde que tem aí Lucimar e Lóia, vocês apagam o Lucimar, porque ele da xilografar a pessoa errou. E o Damar e Lóia, viu? Lucimar é em outro momento, que nós estamos aguardando com muita ansiedade. Né? O material usado aí é o retroprojetor que nós utilizamos, as folhas mimeografadas, xerocadas, lamas, vídeo, fitas, cassete e VHS, né? Nós interdisciplinamos com geografia, literatura, educação artística, não está escrito, mas também aparece aí matemática e ciências. Né? Objetivos de português: interpretar com clareza o texto lido, perceber e reconhecer a diferença entre a linguagem coloquial e a linguagem culta, diferenciar discurso direto para o indireto e falar com fluência. Isso aí são os objetivos que nós constatamos em português. Em geografia, interdisciplinamos também com geografia, e na geografia nós conhecer os diversos tipos de moradia, o que é um bairro periférico, a periferia, a zona rural e assim por diante. Conhecer as causas geradoras do desemprego e do subemprego, o que acontece muito aqui no Vale do Jequitinhonha, né? O emprego e o subemprego. O que é o subemprego? Não é um emprego que tem uma carteira assinada, que a pessoa trabalha um ano direitinho, recebendo seu salário, não. É aquele emprego que a pessoa trabalha um dia, 2, 3, às vezes recebe, às vezes não recebe. É aquele marreteiro que é chamado lá fora, né? Conhecer as causas da evasão escolar e quais as suas consequências, que é muito trabalhar também na geografia. Conhecer e reconhecer o papel da mulher na sociedade como elemento importante, mas que ainda existe a discriminação em relação à mesma. E em literatura nós colocamos despertar a sensibilidade do aluno para o teatro, no caso das dramatizações, designação pelo uso constante da linguagem oral, através do teatro, através do jogral, da leitura oral, dos diálogos e das outras formas que vão aparecer também. E vai aparecer também aí, gente, eu não sei se vocês perceberam que não está escrito aí nos objetivos, quando a gente viu a fita do Vale do Jequitinhonha, a gente pode associar também o quê? A matemática, quantos hectares de terra estão sendo plantados com as frutas tropicais. Em ciência também conhecer as frutas que existem na nossa região. Também é o caso da gente fazer essa interdisciplinaridade. Bem, nós acabamos por aqui. E nós falamos que íamos usar 2 horas e fechamos 2 horas certinho. Quem prestou atenção viu que até está faltando 5 minutos, né? Agora, eu gostaria, vocês, realmente, a gente não pode fazer
uma coisa aqui que vocês esperam uma Brastemp, né? Porque nós estamos trabalhando no zero, vermelho mesmo. Só quem não conhece a realidade das escolas, vocês estão sabendo, tem escola que já acabou merenda, não está aberta. Pode ser que ocorra de alguém faltar, né? Eu vou pedir desculpas desde já se acontecer isso aí. Então nós realmente vamos simular uma aula. E eu vou dar uma aula para a terceira série, certo? Essa aula, ela foi toda programada juntamente com os alunos. Vocês vão ter que inferir isso aí, né? Se ela foi programada com os alunos, eu dividi esses alunos em equipe e eu pedi para cada um fazer um tipo de coisa, tá? Uma determinada tarefa. O nosso tema é a água. Vai ter que inferir também que essa água, ela já está sendo trabalhada há vários dias já. Nós chegamos a uma altura que vai se falar sobre o saneamento da água, como é que a água pode se tornar bebível e por aí afora, tá? Para começar, a equipe que nós pedimos para trazer o texto da Bíblia, a aluna pode se apresentar aqui à frente. Gente, pesquisei aqui na Bíblia, né, no tema que a professora pediu, sobre água, e encontrei aqui no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo de 1 a 15. Então, gostaria que todos prestassem bastante atenção, porque além da mensagem, né, dentro da matéria, a gente vai ter também a mensagem religiosa. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Gente, nessa parte aí, dessa água que relata aqui esse texto bíblico, essa água viva de que Jesus fala para a gente buscar, é Ele. A água é fundamental na vida da gente. A água é fonte de vida e é fonte de morte. A água limpa é fonte de vida. A água contaminada, ela é
Então nós devemos ser fonte de água viva, fonte de água limpa, para que possamos tornar o ambiente onde a gente está, em casa, no trabalho, na comunidade, que a gente possa fazer com que essa água não fique só em nós, mas em todos aqueles semelhantes com quem a gente convive. E nós, como educadores, é difícil, mas não é impossível. Nós precisamos ser essa água viva constantemente, e não essa água contaminada, ou se deixar contaminar. Porque às vezes no ambiente de trabalho, a gente gosta de seguir as coisas mais fáceis. Às vezes até nos tornando irresponsáveis, porque para seguir as coisas corretas é mais difícil, nós sabemos disso. Então a água, ela é fonte de vida quando você deixa que essa água faça viver também as pessoas. Faça florescer, faça crescer. E nós podemos ser também fonte de morte. Porque quando a gente poda alguém de crescer, nós estamos sendo essa água que pode ser água contaminada. Alguém que impeça o outro de crescer. Quer seja como companheiro de escola, quer seja como professor, né, como educador. E a água traz vida, no sentido aqui, no sentido bíblico, essa fonte de água viva que nunca vai secar, essa fonte é o Cristo que nós temos que buscar. Ele mesmo disse, sem Ele, nada nós não podemos fazer. Nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos de tudo. Ele sim, Ele nos deu essa oportunidade. E nós estamos aqui para cumprir esse papel. E na comparação aqui do texto bíblico, foi bem escolhido dentre dos temas que foram passados aqui hoje, porque essa discriminação da mulher, que cita aqui a samaritana naquela época, a gente pode pôr agora do século XX, desde o tempo de Cristo a gente tem ali. Essa samaritana era tida como uma mulher pecadora, porque ela já estava com o 5º marido, e depois no final do relato aqui, né, do texto bíblico ali, que Jesus diz para ela que ainda o 5º marido que ela estava com ele naquela época, né, no momento lá, que ainda não era marido dela. E ela admitiu, ela foi sincera com isso. Por quê? Os samaritanos eram tidos como pessoas pecadoras. Então essa discriminação vem desde lá. Mas somos nós capazes de acusar as pessoas? Essa discriminação da mulher, de uma forma geral? Se Cristo perdoou aquela mulher, por que a humanidade hoje, em termos, né, masculina, assim, pisa tanto na mulher? Fez a equipe da aluna Nilza, que foi muito bem, né? E como nós somos fonte, somos produto dessa água pura e limpa, nós convidamos a pessoa da Copasa, o técnico da Copasa, que vai agora nos conceder uma entrevista. A turma que vai fazer perguntas, por favor, se posicione na frente. Bom dia para todos. Gente, meu nome é Deusete, eu sou da equipe da Ovelhas mesmo. Acredito que todos me conhecem. Eu sou encarregado do sistema da Copasa da Ovelhas. A gente está muito envolvido com relação ao tratamento de água. E a professora Janete nos convidou, né, a Copasa, para vir fazer algumas explanações para vocês com relação ao tratamento de água. Aí no início a minha preocupação era de que viesse um técnico químico do nosso distrito para que fizesse essas colocações. Tá? Mas infelizmente ele não pôde vir e aí passou essa bola para mim. E eu estou aqui, né, e vou tentar responder as perguntas que me foram dirigidas. Eu gostaria de saber como se chama o rio que abastece a nossa cidade. Bom, o rio que abastece a nossa cidade chama Rio Pardo. É o Rio Pardo, que fica a 15 quilômetros daqui, e é um rio grande, deságua no mar,
mas que infelizmente nos últimos tempos tem secado assim, na totalidade. Onde é feito o tratamento de água? O tratamento de água é feito na ETA, é a Estação de Tratamento de Água, que fica a 15 quilômetros daqui, às margens do Rio Pardo. Como é feito esse tratamento de água? Esse tratamento tem várias etapas. Primeiro é feita a captação, tá certo? Lá no próprio rio, através de bombas, joga no desarenador, porque a água que suga do rio ela vem com muita areia. Nesse desarenador, a areia fica retida e vai para uma calha, a gente chama de calha baixa, onde a gente faz a medição. É importante saber a quantidade de água que está chegando, para em cima dessa vazão, a gente fazer as dosagens dos produtos. Tá? Porque às vezes chega mais ou chega menos, é variável. E aí passa por um processo de floculação, e a gente adiciona produtos químicos para que essa água ela flocule. Depois vai para um decantador, onde essa água ela passa, os flocos ficam pesados e vão baixando. Daí essa água vai para os filtros, tá? Depois dos filtros vai para um tanque, a gente chama tanque de contato. Através desse tanque de contato, a gente bombeia para os reservatórios, que fica aqui na cidade, e daí é distribuída para as nossas casas. Quais os produtos químicos adicionados à água para torná-la bebível? Cada água depende dela para que a gente use um ou outro produto químico. No caso específico nosso, nós usamos 4 tipos de produtos. Eu até trouxe aqui amostras para que vocês vejam, né? No caso, o sulfato de alumínio, esse sulfato de alumínio é uma concentração superácida que ele é adicionado na água para que forme os flocos. Tá? A função do sulfato é formar esses flocos que vai facilitar a limpeza da água. A gente usa também a cal hidratada. Essa cal hidratada é nada mais do que essa própria cal que a gente usa para a construção civil. Só que, quando a gente coloca essa concentração aqui, o sulfato, que é muito ácido, a água ela fica com muita acidez. Além de prejudicar a saúde da gente, prejudica também as tubulações por onde passa essa água. Com o tempo vai fechando, vai criando uma crosta e vai fechando e acaba entupindo. Tá? E a gente fica preocupado com isso, porque não é todo dia que você pode estar trocando tubulação. A tubulação de uma cidade igual a Taiobeiras, que tem 80 quilômetros de rede de água, de distribuição. Então a gente coloca a cal hidratada para que tire essa acidez. A água volte a ser alcalina. Às vezes, lá no próprio leito do rio, ela já é ácida. Às vezes, isso depende muito da água, né? Do rio, se for barragem, na rua, isso é diferenciado. Depois a gente coloca o cloro. No caso específico nosso, nós usamos cloro gasoso, porque a nossa ETA trata de um volume de água grande, né? E tem ETAs que tratam de 20 litros, de 15 e tal. A nossa trata de, hoje, 86 litros por segundo. Então, o cloro que a gente usa é um cloro gasoso. Esse cloro aqui, a gente chama de hipocal, é usado quando dá algum problema no clorador e tal, que é um equipamento que a gente usa para que dose esse cloro. O cloro gasoso, infelizmente, não dá para mostrar porque ele é super perigoso, até para manipular. Quem mexe com esse cloro tem uma máscara especial, sabe? Então, não tem jeito. E o cloro é que combate as bactérias. Ele age diretamente contra as bactérias, os micróbios que tem na água. E ele é autoconsumível. Como? Porque o flúor, por exemplo, o flúor, especificamente o flúor silicato de sódio que a gente usa,
ele serve para prevenir contra a cárie dentária. Tá certo? Agora, isso tudo tem que ser dosado dentro das medidas exigidas pela Organização Mundial da Saúde. No caso específico do flúor, se adicionar pouco, não surte efeito. Se adicionar muito, prejudica. Tá? Então a gente tem as dosagens certas. No caso específico do flúor, entre 0,65 e 85 mg por litro. Por isso que tem que ter um controle de qualidade muito sério com relação ao tratamento de água. O cloro, a gente adiciona, sai com um residual de cloro, que é uma margem de segurança até as nossas casas, tá certo? Mas a água chega tratada. Se você pega a água tratada e coloca em uma vasilha contaminada, esse residual, que é a margem de segurança, ele vai se consumir. Então, daí a importância de a gente também receber a água na casa da gente em vasilhas limpas e saber manipular ela. Que não adianta você fazer um processo todinho de tratamento e chegar na casa da gente, a gente pega e coloca em qualquer vasilha e tal. No caso de reservatórios domiciliares, tem que ser feito uma limpeza de, no mínimo, de 6 em 6 meses. Qual outra dosagem? Eu acabei adiantando, né? Mas esse controle, ele é rigoroso, porque pode causar problemas, como eu disse. E a gente tem na própria estação de tratamento um laboratório no qual a gente faz o controle dessas águas. De hora em hora, dependendo da necessidade, de meia em meia hora, tem que estar fazendo análise para ver a quantidade de sulfato que tem que ser adicionado, a quantidade de cloro que está sendo adicionado, quer dizer, de flúor, porque se colocar menos não trata da água, se colocar muito, atrapalha. Para que serve os químicos? Acabei adiantando, né? Acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode até perguntar. E como é distribuída a água em nossa cidade? Eu também já disse, a água ela vem através de bombeamento da ETA para os reservatórios. Nós temos 3 reservatórios de distribuição. Tem um de 150 mil litros, tem um de 50 mil litros e tem um de 2 milhões de litros. Aqui na nossa cidade a gente não tem necessidade de trabalhar 24 horas por dia, a gente trabalha 12 horas e dá para abastecer normalmente a cidade. Qual a importância da água tratada em nossa vida? A água é vida, mas como a Nilza disse aqui antes, existe a água tratada e existe a água sem tratamento, que a gente chama de in natura. E a água é importante por quê? Porque é saúde. Nós temos um problema muito sério em Itaiobeiras com relação à cisterna. É um problema sério porque às vezes a gente não sabe usar aquela água. Apesar de que quebra muito galho nosso quando tem problema de falta d'água. Tá certo? Mas pegar uma água de cisterna e usar sem fazer nenhum tipo de tratamento, a gente está procurando doença, vamos dizer assim, de graça. A importância é porque a água tratada é saúde. Sete, você falou sobre a metade, falou da distribuição nas casas, né? Essa água, todos recebem essa água tratada, mas para quem não recebe essa água, como deve ser feito o tratamento da água de poço? No caso de cisterna, que é o que a gente tem, ou que seja água de lagoa, de barragem, etc., existe um tratamento muito simples, que é feito à base de água sanitária. Quando a gente fala água sanitária, o pessoal fica até assustado. Mas a água sanitária é nada mais, nada menos do que cloro, com uma concentração bem menor. Esse tratamento é muito fácil, com cloro, com a água sanitária, porque basta adicionar 2 gotas para cada litro de água. Por exemplo, se você tem na sua casa um filtro de 20 litros, você pode adicionar 40 gotas de água sanitária e daí a meia hora pode usar água normalmente. Tá? E se não tem água sanitária, é a fervura, que todo mundo sabe, né? Só que dá um pouco mais de trabalho. Agora, às vezes fala assim, mas o tratamento
a água vem com cor, né? Ela vem com uma cor bem forte e tal. Esse cloro não vai fazer com que a água fique limpa. Só vai isentar de bactérias e micróbios. Tá certo? Que cuidado deve ter com a água? Pode chegar em nossas casas? Eu já te disse também antes, é com relação à reservação, né? Ter cuidado de lavar de pelo menos 6 meses os nossos reservatórios. Eu tenho certeza que muita gente aqui deve ter mais de ano que não lava reservatório na casa. Sabe? E outra coisa. Sabe o que é verdade? A água, ela sai limpa, você pode pegar ela da própria torneira e ingerir, e beber, tudo bem. Só que ela não deixa de ter partículas. E quando ela chega no reservatório, que entra em processo de decantação também, essas partículas vão acumulando. Vocês podem, quem tiver oportunidade, olhar o reservatório que tem mais tempo que lavou, que vai ter assim lá no fundo, uma camada, parecendo poeira assentada. Né? Outra coisa que tem que ter cuidado é também com relação a proteger esse reservatório, deixar sempre bem tampado, né? Para evitar outro tipo de sujeira, poeira, etc., insetos cair dentro. Existe sim. Nós temos um controle de qualidade de água, pouca gente sabe, mas a gente faz coletas de água, são recipientes próprios, com uma embalagem para transporte próprio. A gente faz durante 2 vezes por semana, sabe? No nosso caso aqui é segunda e quarta-feira, em pontos alternados da cidade, e manda para a regional, tá certo? Para o laboratório regional, e lá eles vão ver se a água está dentro dos padrões exigidos. E quando não está, aí nós somos cobrados, tá certo? A gente não pode sair fora nunca. Nós temos um laboratório aqui que dá para a gente ver se existe presença de coliformes. Coliformes totais ou coliformes fecais. Tá? Aliás, Taiobeiras ainda tem um privilégio porque é a única cidade do distrito, depois da sede do distrito que é Janaúba, que tem esse laboratório. A gente não dá para especificar o grupo, a quantidade de... Todas as ligações, e principalmente agora, nós estamos praticamente 100% hidrometrados da cidade. A gente coloca o hidrômetro porque não é para prejudicar o cliente, é para saber o que está cobrando, nem a mais e nem a menos. Tá certo? Agora, é um aparelho, quando tem alguma falha que o cliente duvidar, ele pode procurar a gente, nós vamos substituir o hidrômetro. Tá? A gente pega o hidrômetro, manda para a aferição. Só em Belo Horizonte que faz essa aferição. Eu fiquei sabendo que na Holanda o reservatório de água ela é construída com cimento, né? Esse cimento daqui, as paredes são de cimento, e em vista disso a água, dizem pessoal, que é mais saudável. Eu gostaria de perguntar para Dedê o seguinte: se realmente há uma diferença entre o reservatório feito de amianto e esse feito com cimento, ou aquele outro reservatório de plástico que está sendo muito utilizado ultimamente. Qual que é a diferença, qual que é o melhor? A segunda pergunta é o seguinte: quando na falta de água em Taiobeiras nos finais de ano, a gente sabe que falta muita água. Quando essa água é recebida de represas, se ela passa pelo mesmo tratamento ou se ela vem direto para a cidade? Ô, gente, no caso específico dos reservatórios, assim, eu ouvi uma matéria falando do problema do cimento amianto, que poderia causar câncer, tá certo? Mas isso não ficou nada provado, foi só especulação. Para mim, tanto faz o reservatório de cimento, isso é uma posição pessoal minha, porque eu não tenho nada de certeza em cima disso. Tanto faz o reservatório de cimento amianto, de concreto no caso, e de plástico.
Tá certo? O importante é ter sempre um reservatório. Porque nós não temos problema de falta d'água hoje, tá? Graças a Deus, mas pode ter um problema técnico e ficar 1, 2 dias sem água. Daí a importância de a gente ter sempre um reservatório. Então não fica... Esse problema de água, né? Eu falo isso porque a nossa região do Planalto é que mais sofre com isso. E qual é o projeto que a Copasa tem para que isso não ocorra futuramente para a nossa população? A Copasa construiu no ano passado 3 pequenas barragens no Rio Pardo. Uma na nossa captação, uns 4 quilômetros acima a outra, e a uns 4 quilômetros acima a outra. Isso no intuito de ter sempre uma reserva de água para os períodos críticos. Acontece o seguinte, que o Rio Pardo ele é violento quando ele enche. A barragem da nossa captação já foi embora. Eu estava saindo para cá, até trazer um pouco, porque eu estava conversando com um gerente regional e ele está super preocupado com isso. Por quê? Quando falta água, gente, nós sofremos demais. Nós, população, e nós, Copasa, muito mais ainda. No caso do bairro Planalto, especificamente, lá já foi solucionado o problema. Tanto é que, ultimamente, você deve ter notado que está sempre tendo água. Nós trocamos os conjuntos motobomba que abastecia aquela parte, tá certo? Em função de que nós fizemos uma ampliação de rede lá está 100% com rede naquela região. Só para você ter ideia, aumentou mais ou menos 200 ligações no bairro Planalto. Ligações domiciliares. Então, e a gente quer que o pessoal tenha um abastecimento 24 horas por dia. No seu caso lá, eu estou falando do seu caso que, né, nós tivemos problemas de abastecimento lá. É uma região que tem muita gente humilde e tal, e que não tem reservatório. E se for para deixar a água ligada 24 horas, vai ocorrer muito desperdício de água. Tá? E vai gerar um problema. Por quê? De vídeo, que inclusive nós dois nem conhecemos, né, Dedeu? Porque você recebeu a fita recentemente. Tem uma hora que recebeu essa fita. Então nós vamos passar, eu não tenho conhecimento da fita não. Atualizada, tá certo? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado principalmente nas nossas casas, além da reservação, com desperdício de água, porque entra diretamente no bolso da gente. Desperdício, quando eu falo desperdício, usar a mangueira como se fosse vassoura. A torneira está pingando e a gente não dá importância. Quer dizer, a torneira fica pingando durante um dia, tudo bem, mas se ficar pingando durante um mês todo, vai muita água embora, tá certo? Então, sempre que tiver um vazamento, corrigir e aprender a usar a água. Se vai molhar a planta, molha a planta com água que já usou para lavar roupa, assim, tá certo? E aí está economizando diretamente no bolso. A agressão do homem à natureza. A gente está cansado de ouvir e ver falar isso, não é? Por exemplo, nós temos aqui uma captação reserva, que é a barragem do Cercado, que ela está sendo devastada nas nascentes. Então essa barragem ela corre o risco de secar. Quando a natureza é agredida, a resposta é violenta, né? Negativamente. A fita veio reforçar assim, muito bem o que ele falou para nós aqui, né? E nós tivemos a oportunidade de ver como que é feito todo o processo de purificação da água. Mas nosso tempo está correndo e nós temos muita coisa para fazer ainda. Falando de água, fonte de vida, nós vamos ver aqui no globo terrestre a proporção de água e de terra que existe no nosso planeta. Essas partes coloridas, né, diferente de azul, são os continentes, é a parte de terra. Essa parte azul é a parte de água, que são os oceanos, os mares. Só que nos continentes também existe água, né, que é a água que é usada para o consumo humano. E a gente nota
que essa água ela está sendo, digamos assim, acabada. Por que está acontecendo isso? Quando nós vimos a leitura da Bíblia, que a Nilza trouxe para nós, Cristo, né, que é um ser supremo, ele foi até o poço pedir água para beber. Então, todo ser vivo, ele tem essa necessidade de água. Naquela época, não existia Copasa. Pelo que a gente vê na história, não existia tratamento de água. E as pessoas não viviam contaminadas, não existia dengue, não existia leptospirose e não existiam outras doenças causadas pela água mal cuidada. Por que será que não acontecia isso? Quem quer falar para nós? Então, naquela época, as pessoas não poluíam as águas. E hoje em dia, a gente vê, pelas perspectivas que tem aí, que em breve, em poucos anos, não vai existir mais água potável. Porque o homem está poluindo os rios, poluindo os mares, desmatando as nascentes, e com isso a gente está ficando com falta d'água. Existem muitos países também, não vou falar assim quais são, porque eu não sei assim, certamente, que não existe água potável. Se não me engano, Irã, Iraque. Então a quantidade de água potável é pouca. Eles fazem um processo, né? Pega água do mar, água salgada, e essa água passa por um processo que é usada para o consumo. Então a gente vê que a proporção de água é bem maior do que a proporção de terra. No caso, são 3/4 de água e 1/4 de terra. Como o nosso tempo é curto, a gente queria fazer essa atividade, só que tem tanta coisa para fazer ainda, eu vou deixar como sugestão. Vocês vão pegar, pode ser jornal usado mesmo, né, para trabalhar em geometria, a forma da terra, né, produzir, no caso, o um quarto de terra, desculpa. Então vai ficar quantos quartos? 3/4 de água. E aí nós podemos já trabalhar com adição e subtração de frações com denominadores iguais. 3/4 de água mais 1/4 de terra vai formar o quê? 4/4. Ou o quê? Inteiro, que é a terra toda. 4/4, que é a terra toda. Se eu tiro 1/4 de terra, fica quantos? 3/4 de água. E assim sucessivamente para introduzir a fração, adição e subtração de frações com denominadores iguais, que no caso a terceira série, né, trabalha com... Mais fácil? A gente faz a festa com ela, né? A melancia pode ser consumida depois. Gente, nós havíamos assim organizado o tempo, né, de acordo. Mas a gente, para deixar o entrevistado à vontade, né, nós deixamos ele falar o que deveria ser falado e passou um pouquinho do tempo. Então, nós não podemos fazer aqui ao vivo o que Ivonilde pretendia fazer, infelizmente. E nós temos que passar para frente, que eu gostaria de passar todo o material que nós confeccionamos. A equipe que ficou encarregada de trazer a poesia, e foi? Isso. Então, ela tinha providenciado a poesia, nós passamos ali na lâmina e vamos passar no retroprojetor. E ela vai interpretar essa poesia para nós. Puxa, que aterrissagem! Foi uma ótima viagem. Depois de muitos anos-luz, cheguei ao planeta azul. A Terra deve ser irresistível. Os computadores avisam.
Cuidado na saída, a atmosfera é um pouco poluída. Proteja seu grande nariz sensível. Vamos checar o teor de ozônio. É preciso tomar cuidado, ele está danificado. Vou usar um protetor solar, não quero me arriscar. Antes de desembarcar, preciso rapidamente verificar o solo que irei pisar. Maltratado, pobre coitado. Ah, já ia me esquecendo. Água será boa para usar? Sem água não dá para ficar. O computador adverte. Cuidado com o que andar bebendo. Puxa, não podia imaginar que a terra, pobrezinha, pudesse ter tanto probleminha. Vou ter que investigar. Quem sabe eu posso ajudar? Dentro da poesia que a senhora trouxe, né? A gente vai explorar um pouquinho agora a linguística. Você sabe o que é estrofe? O que é uma estrofe? Conjunto de versos, né? Geralmente a poesia moderna, ela não traz rima. Mas essa aí nós podemos encontrar algumas rimas, não é isso? Por exemplo, o que vocês podem tirar daí? Palavras que estão rimando. Aterrissagem, viagem. Por quê? Isso. Muito bem. Legal. Alguém poderia me falar o que significa uma rima? O que é uma rima? Palavras que têm o mesmo som final, né? Isso, beleza. Exato. Agora, vamos tirar daqui dessa poesia algumas palavras que são qualidade. Na primeira estrofe, tem alguma? Ótima, exatamente. Azul. Na segunda estrofe, irresistível, poluída, sensível, grande, que beleza, danificado. Na outra estrofe, maltratado, pobre coitado. Exatamente. Eu estou percebendo que você sabe exatamente o que é qualidade. Ótimo, né? Essa qualidade, a qualidade, ela vai se referir a quê? Dentro da estrutura da frase? A quê? Vai se referir a um nome, né? A qualidade vai estar sempre determinando um nome, exatamente. Mas para prosseguir a nossa aula, nós tivemos uma outra equipe, gente, aqui vocês poderão explorar o que vocês puderem dentro da poesia, tá? Nós tivemos uma outra equipe que trouxe uma música. Quem foi? A origem da água. Os astrônomos têm detectado a presença de água em várias regiões do espaço, onde ela se encontra sob forma de gelo. Por exemplo, grandes quantidades de água foram registradas na nebulosa de Órion e na constelação de Ofiuco. Calcula-se que na Via Láctea existe uma quantidade de água equivalente a 5 milhões de vezes a massa do Sol. A água já estava presente na nebulosa que deu origem ao sistema solar. Primeiro apareceram os elementos hidrogênio e oxigênio, que, combinando-se, formaram as moléculas de água. Os planetas mais distantes do Sol apresentam maior quantidade de água que os mais próximos. Assim, a água é abundante em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, equivalendo a 1 milhão de vezes a quantidade de água existente na Terra. Ganimedes, o maior satélite de Júpiter, com a massa 30 vezes menor que a da Terra, possui 70 vezes mais água. Outros satélites, como Calisto e Europa, são formados por 50% de água. Nesses 3 satélites,
a água encontra-se na fase líquida, acumulada no interior da crosta sob forma de mares subterrâneos. A origem dos oceanos. No início, a Terra não possuía atmosfera nem oceanos. Seu calor, porém, era suficiente para alterar alguns elementos e compostos, como nitrogênio, gás carbônico e vapor. E vapor de água, que formaram uma camada gasosa presa ao planeta pela força da gravidade. Depois que a nova atmosfera absorveu todo o vapor que podia, a água começou a condensar-se sob a forma líquida, originando os oceanos. Esse processo provavelmente também ocorreu em outros planetas, mas nos planetas menores, entre a Terra e o Sol, a gravidade não era forte o bastante para reter o vapor de água, que escapou para o espaço. Nos grandes planetas externos, como Urano e Netuno, a temperatura era tão baixa que a água transformou-se em gelo. Até onde se sabe, a Terra é o único planeta do Sistema Solar em que a água existe em 3 fases: sólida, líquida e gasosa. Dessa leitura informativa. Nossa Senhora, é virtual? Presta atenção, não, mas é virtual, tá descansando. Essas coisas. Gente, eu acho que... Não sei se vai ser uma crítica construtiva, na minha opinião, será. O tanto que foi que não prendeu a atenção um texto lido, né? Esse texto passado no vídeo, né? Ou então uma coisa em história em quadrinho, como é que foi interessante quando se passa a história em quadrinho, uma coisa mais real para a criança. A gente vê o texto instrutivo, né? Ele é de grande riqueza. Eu fico muito forte. Então, mas assim, eu, por exemplo, prestei atenção só no início. Sabe, aquele negócio que tinha a quantidade de água que tinha nos planetas. Se mostra os planetas aqui pra gente, nunca mais a gente ia esquecer. Então a preocupação das professoras, não sei se foi essa que eu estou tendo agora, o texto, às vezes fica muito pouco para os meninos. Eu não sei porque eu só consigo, lendo, nenhuma pessoa lê para mim num trabalho de grupo, eu não consigo prestar atenção. É defeito meu de aprendizagem. Eu tento passar isso para os meus alunos. Esse ano não, que eu estou folgada. Mas quando eu trabalho. Mas eu acho assim, foi um texto rico, mas eu particularmente tirei pouco proveito dele. Porque a leitura, ainda mais num grupo grande, se eu soubesse que eu ia ser chamada, eu tinha prestado atenção. Mas elas não me falaram, né? Então, foi por isso que eu estava conversando. É porque... Surte, e a entrevista, surte, etc. Então tá aí a importância da gente mostrar a realidade para o aluno, através de quê? Daquilo que for possível ser mostrado, tá? O concreto. E não simplesmente ler um texto aí aleatoriamente, porque o aluno não vai gravar nada. Isso é realidade. Vamos bem bonitão, bem bonitão. Vamos todo mundo. Planeta Água de Guilherme Aras. Água que nasce na fonte serena do mundo e abre um profundo grotão. Água que faz inocente e haste deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, rombo de trovão, e depois dormem tranquilas nos leitos dos lagos, nos leitos dos lagos. Águas do
tudo que for possível na área da linguística, tá? Pode mandar fazer uma paródia, pode pedir para reproduzir uma poesia baseada no tema água e etc. Agora, pesquisa para trazer na segunda-feira, tá? Então vocês vão pesquisar sobre a leptospirose, a dengue e o cólera, tá? Já está lá na biblioteca pública, eu já conversei com a bibliotecária, ela já tirou todo o material necessário e vocês vão lá pesquisar como é a transmissão, como é que é a prevenção da doença também, certo? Para segunda-feira, os grupos já definidos aí, ok? Ô tia, de cólera eu vou... Envio de caminho para os bandeirantes explorarem o sertão de Minas. Eu gostaria, também já estava lá na biblioteca, já tem todo o material lá, vocês vão fazer uma pesquisa para saber essa história do Rio Pardo, certo? Essa pesquisa vai ser para quarta-feira que vem, ok? Fica as doenças para segunda-feira e a história do Rio Pardo para quarta-feira. E de ser datilografado, só faltou ser datilografado aí o objetivo de religião. Não sei por que nós esquecemos de colocar, mas teve a leitura da Bíblia, né? Teve a hora que Nilzinha leu a passagem que falava da água. Então nós esquecemos de colocar esse objetivo aí. Então, o de geografia. Ficando sem material. Identificar os elementos água e terra, que a Ivonilde mostrou aqui dentro do globo. Localizar o rio que abastece a cidade, sua extensão e origem, seria uma outra pesquisa, tá? Não agora no momento, porque nós tentamos localizar nos mapas nossos aqui e nós não vimos a origem do Rio Pardo, mas nós perguntamos ao pessoal da Copasa e eles nos informaram que nasce realmente o Rio Pardo de Minas, tá? Numa serra lá do Rio Pardo. Matemática, na cidade de Rio Pardo. Perceber a proporção existente de água e terra. Representar a fração correspondente à água e à terra. Não foi possível fazer aqui, porque não ia ter tempo, né? Identificar a maior fração representada. Objetivo de geometria. Representar o formato da Terra. Comparar o formato da Terra a uma figura geométrica correspondente. De história. Seria aquela pesquisa que eu dei sobre o rio, né? Coletar informações a respeito de como era o abastecimento, o saneamento de água e esgoto da cidade antes da implantação da Copasa e após. Esse esgoto aí, nós não deveríamos ter colocado, porque nós não temos, né, rede de esgoto na cidade. Literatura. Interpretar a poesia com especificidade e sentimento. Foi o que a Silmara fez. Identificar o número de estrofes da poesia. Retirar da poesia as palavras que rimam. Aí, no caso, eu pedi também para tirar as qualidades, né? De português, ler com fluência e entonação. Produzir texto observando cenas mudas. Identificar dentro dos textos nomes que expressam qualidades. Objetivo de ciências. Conscientizar os alunos e a população em geral para a qualidade e melhoria da água, na preservação da natureza e na conservação da vida, analisando os custos as causas da poluição da água e avaliando suas consequências. Conhecer as doenças, dengue, leptospirose, sua forma de transmissão e prevenção. Conhecer o processo de tratamento da água que abastece a cidade. No caso, foi a fita de vídeo, né?